Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Laboratório de Engenharia de Software. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre um componente, alguns recursos do componente do Client Dataset. Até o momento a gente tem utilizado o Client Dataset com ligações com componente do tipo Query e serve para a gente manipular os dados na memória, né? E buscando essas informações de uma query. Mas só que a gente também pode usar o Client Dataset como se fosse uma memória temporária, uma tabela temporária dentro do Delphi. E é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Vamos lá, vou pedir aqui File, New, peguei uma nova aplicação e aqui eu vou colocar o componente. Vou colocar um Data Source e vou colocar o Client Dataset aqui. Vou colocar um nome nesse cara só para a gente poder identificar ele, que vai ser, deixa eu fechar aqui, vou colocar MAUX, tá? E esse cara aqui eu vou chamar, eu vou lhe fazer a ligação com o client, né? E vou chamar esse cara aqui de DS. Opa, não chamei não, aqui de DS. Ok. Agora é o seguinte, vamos colocar um grid aqui na nossa interface, eu vou alinhar ele ao bottom, né? E vou ligar esse DS aqui, né? Então a gente fez uma ligação. Normalmente a gente colocava aqui um provider e colocava uma query para fazer a ligação com o nosso cliente aqui. Mas só que nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos usar uma tabela que a gente vai criar aqui na memória. Eu posso criar os campos dinamicamente ou a gente pode vir aqui e falar, ó, eu quero um novo campo. Vou colocar, por exemplo, o nome. Vou colocar do tipo string de 30, por exemplo. Vou colocar um novo campo. Esse campo aqui eu posso colocar, por exemplo, vamos colocar data de nascimento. Vou colocar do tipo date aqui. Não. Ok. E esses dois campos aqui, eles já estão criados dentro do client para a gente do tipo data. E o que acontece? Se a gente for utilizar esse cara, ele normalmente ele vai dar um erro, né? Mas só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o MAUX. Quando eu quero usar nesse formato, né? Eu faço isso aqui, ó. Create dataset. Quando a gente dá um create dataset, ele permite a gente usar o client sem precisar fazer a ligação com a query. Então eu posso, por exemplo, fazer coisas do tipo MAUX .append. Vamos colocar MAUX nome, né? Vou colocar uma data um pouco diferente aqui. Então, olha, vocês podem ver que eu criei agora e que a gente vai executar esse cara agora. Vamos lá. Tenho aqui, ó, ele cria os dados e aqui eu passo a ter um controle com todos os recursos do client dataset. Isso pode ser muito útil para alguns trabalhos que a gente for estar realizando, que os dados na memória são necessários, né? A gente fazer um controle de alguns dados.
Um outro recurso que pode ser muito importante para vocês, até para os trabalhos que vocês estão realizando, é que, vamos supor que eu tivesse uma query que está vindo do banco de dados, né? E eu preciso, para aquele client dataset, adicionar mais alguns campos que vai ser controle nosso. Ele também permite a gente pedir um novo campo e a gente pode colocar, por exemplo, o campo calculado, que vai ser campos calculados em cima dos próprios valores do client dataset. Ele permite a gente fazer ainda internal calc. Esse internal calc são campos que são calculados por você durante a execução do aplicativo, tá? Então você pode criar novos campos no nosso client dataset que eles vão estar presentes só na memória, eles não vão persistir junto com os dados lá no banco. Isso ajuda bastante também. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para falar básico do client dataset é isso aí. Um forte abraço.